del enemigo. Espírito de vício, sal fuera. Espírito de adultério, sal fuera. Espírito de mentira, sal fuera. Espírito de envidia, sal fuera. Envidia de pereza, sal fuera. Eu necessito isso, porque maior é o que está com nós outros que o que está com em el mundo. Por que eu digo isso, irmãos? Porque me surpreendeu o Senhor, que me acompanha quando Deus me traz aqui na palavra. O Senhor mesmo me usa como um instrumento. Eu não sou nada se o Senhor não me... Então, graças a Deus, que Ele nos cuida, nos abraça, nos protege. Então, há duas coisas: medo a Deus e o temor a Deus. O medo a... Muitas graças. O medo a Deus é quando estamos fazendo o malo e o Senhor temos medo de fazer as coisas porque estamos em pecado. É medo ao juízo de Deus. E é um espírito imundo que nos põe esse medo, porque Deus disse uma quantidade de vezes na Bíblia: não temas. Então, hoje eu quero predicar para vosotros o temor de Deus. O temor de Deus é amar a esse Deus tanto, porque o temor dele é saber que Ele é santo. É o princípio da sabedoria, porque sem temor a Deus não temos nada. Então, o Senhor é o que nos dá força, basta que pidamos. Então, por que digo essas coisas? Porque hoje, o que eu quero é que salgais daqui limpios. Paz que o Senhor está com vosotros. Porque o Senhor nos prometeu que estaria com nós outros em todos os dias de nossas vidas. Então, não se trata de não pecar. Deus, Jesus Cristo, e que quando estáis a solas em uma habitação, Ele não vai ver, Ele já me perdonará, abusar da graça. Eu fui um homem que abusei da graça durante 5 anos. Caía, levantava, Deus me perdonava. Mas hasta quando? Porque quando tens um relacionamento com Deus, durante a semana, lês a palavra, ayunas, habla com o Senhor todos os dias, pecas, aquele gozo que não há como explicar, aquela paz, aquela alegria se vai, e essa tristeza, desânimo, em cima que o inimigo vem atacar-te, uma e outra vez, hasta quando vamos estar assim? Então, se trata de amar mais a Deus que ao pecado, e é de rodilhas que você conseguir vencer essa batalha. E pedindo a Ele com todo o coração. Todos os anos, eu explico como exemplo. Eu apontava: Senhor, Senhor, quita-me isso, porque quero santificar-me mais. Porque cada vez que passo por algo e digo: Jesus Cristo, ajuda-me, tu me ajudas. Então, quando haces algo escondido, tens que pensar: se Deus me vê e está comigo, e sou o templo de Ele, por que lo hago? É um espírito de engano. Porque se estivera tu madre ou tu padre aí, lo harías delante de Ele? ¿Por que haces delante de Deus? Porque não lo ves? Pero tienes que sentirlo como o templo do Espírito Santo. Lo sentimos las 24 horas del dia. Então, digo isso, ¿por quê? Porque as predicações que Deus me ha dado a essa congregação, ela é hecha uma base aqui. Quem acompanhou, sabe. El que não acompanhou, tenho os vídeos. Os puedo passar depois. Como foi a primeira predicação aqui? A primeira predicação foi como fazer as bases do cristianismo, que está na Bíblia. Então, o Senhor nos redimiu, estávamos condenados no tribunal de Cristo, vale? Éramos escravos aí. Então, Ele nos redimiu, Ele nos justificou, estávamos bajo a ira de Deus, agora já não estamos mais. E Ele nos propiciou. Ou seja, Ele foi à cruz por nós outros. Então, foi por mim e ha sido por vós outros. Então, esse Deus que é santo, que só nos pede santificação, com todo o amor do mundo, deveremos fazer isso, ter uma intimidade com Ele. E o reino de los cielos é tomado por la fuerza. Como por la fuerza? Que o desejo que tu tienes de hacer lo malo, tienes que golpear tu cara e dizer: hoy no. Hoy no, porque detrás é um demônio que nos tenta e nos quer quitar da presença do Senhor. Pero o que diz Jesus Cristo? Quando o inimigo nos tenta, Ele sempre abrirá uma porta de escape. Temos que buscar essa porta e aprendemos com Jesus Cristo. Todo mundo que é a lei do Novo Testamento, cada vez que o inimigo ele buscava, cada vez que o inimigo enviava Deus abriu uma porta de escape. Busquemos essa porta de escape. Então, o que sucede agora? A primeira predicação foi justificação, redenção, propiciação.
a segunda predicação foi a armadura de Deus, ou seja, Deus nos quitou, nos trajo, nos vestiu, nos deu uma armadura, que foi a armadura de Deus, que eu prediquei aqui também. E a predicação de hoje é: se o inimigo nos ataca e nos hace algum agujero em nossa armadura, que sepamos como arreglá-la, que sepamos como lutar contra isso. ¿Por quê? Porque os anatemas são algo que nos derrubam. Muitas vezes nos perguntamos em nossas vidas: por que me está sucedendo isso? Por que não puedo vencer o gigante de hoje? O que está passando? Eu já venci maiores gigantes com coisas tão pequenas em minha vida. Por que minha vida espiritual não vai para adelante? Por que os de antigamente oravam, ayunavam e desciam as palavras de Deus e a gente se sanava, a gente lutava, havia um poder de Deus? Porque eles se santificavam e buscavam quitar todos os anatemas de nossas vidas. Hoje eu vou explicar o que são os anatemas e na palavra de Deus, onde está, onde Deus nos mostra como vencer essa batalha, porque o inimigo não descansa sequer dia da semana. É ataque barro ataque, pero Deus disse: cairá o justo 7 vezes, 7 vezes se levantará. Então, se has caído, levanta-te, pide perdão a Deus, ponte de rodilha. Caiu, ponte de rodilhas, pide perdão a Deus. Caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou. A questão é: hasta quando vas aguentar estar assim? Deus só nos pediu uma coisa: posicionar-nos e santificar-os, como Ele é santo, não fazendo as coisas que a Ele aborrece. E eu também vou estar lendo aqui as coisas que aborrecem a Deus. 6 coisas a Ele não lhe gusta, e a 7ª Ele abomina. Primeiro é que conhecer a Deus. E como se conhece a Ele? Buscar. Ele disse: me buscais de todo o coração e me hallareis. Vale? Então, vamos estar lendo em Josué, capítulo 7. Eu vou ler inteiro e eu vou explicar os pontos e como poder lutar contra esse pecado. É o pecado del anatema, que não nos deixa avançar, que não nos deixa progressar em la vida espiritual com Deus. E como poder vencer esse pecado? E que são esses pecados? Josué, capítulo 7, vamos a ler completo. Aqui, amém, irmãos? Aqui é o povo de Deus. É muito bonito isso, porque quando Deus nos libertou da escravidão em el Egipto, igual que nos libertou quando éramos escravos, lo mesmo que eu vou ler aqui é hoje. Deus não cambia sua essência. Eles haviam sido libertos da escravidão em el Egipto, nós outros hemos sido libertos espiritualmente, correto? Então, se aqui se havia formado, Deus lhes havia quitado em Éxodo, lhes havia dado a lei, eles haviam quebrantado a lei, Deus les perdonou outra vez, em Deuteronômio lhes dá a lei outra vez, e logo Deus leva a Moisés e Josué empreendem daqui adelante. Todos os pueblos, quando eles estavam lutando, Deus ha puesto debaixo de los pés de los hebreus. Pero Ele ha dicho: se os posicionais, santificaos e me buscais, mientras esteis rectos em meu caminho, eu estarei com vosotros e nadie poderá venceros. Deus nos libertou, nos redimiu, nos justificou. Nadie pode vencer-nos. O inimigo já foi derrotado. Somos mais que vencedores. Somos o povo elegido de toda a terra. Todo aquele que declara Jesus Cristo como Senhor e Salvador, faz parte do povo. Promessa. Por isso se chama testamento, a Bíblia, a herência. O testamento é uma herência. A herência a los que vencem, a los que nascem de novo. Glória a Deus. Porque há 2 classes de cristianos: os que professam a fé, dizem ser cristianos, pero escondidos não estão agradando a Deus. Esses não verão o rosto de Deus, porque Deus ha dicho a Nicodemos: Nicodemos, hace falta nascer de novo. O que é nascer de novo? O viejo homem morreu, já não há o que hacía antes. E essa batalha se gana de rodilhas. E se cai, pide perdão a Deus. Porque Deus ha dicho: depois do sacrifício, já não há mais. El que vuelve al pecado es como el perro que vuelve al vómito. Pero aún más Ele disse: e se os arrepentais, me buscais e eu os perdonarei. Pero eu tenho a experiência, quando eu vou predicar a pessoas que eram cristianas e volveram ao mundo, eles dizem: não é que não quero, é que não tenho forças. Vale?
Y el pecado, el anatema, solo la manera de vencer el pecado, con el nombre de Jesucristo. Pero el pecado hace falta arrojar luz en él. El pecado se alastra por las trevas, las tinieblas. Y él no solo afecta al que peca, afecta a toda la familia. Vale? Entonces hay que arrojar luz. Mira, Señor, he pecado, ese fue mi pecado, ayúdame. Si no tienes fuerzas, pastor, quiero hablar contigo. Tenéis el mejor pastor del mundo. Yo busqué en todo el mundo alguien con Avelino, no lo encontré. Vosotros sois muy afortunados. Deberías agradecer. Ese es un hombre muy abierto. Y es un hombre que ha tenido una experiencia de muerte. Ese hombre no va a jugar con nadie. ¿Vale? Personas así no juegan con la salvación. Por los frutos veréis. Por eso, mi congregación llama Berea. Todo lo que yo digo aquí, quero que busquéis se está escrito aquí. Como yo diga algo que no esté escrito, me llamáis, oye Bruno, por falta de conocimiento perece el pueblo, y yo voy a estar en la eternidad por la gracia de Dios, y quiero estar con vosotros, porque el enemigo todos los días él nos quiere derrumbar. Entonces, ¿qué pasa con el anatema? El anatema no deja al cristiano avanzar. Nosotros somos el templo de Dios. Si traemos el anatema para el templo de Dios, mal asunto. Y hay dos clases de anatema, el externo y el interno. Y hay que tener ojos y oídos para ver. Por eso hoy yo he orado, hablando los corazones de los hermanos para que sean como campo fértil. Y que sus oídos se destapen y sus ojos también, para que vean y oigan. Me esfuerzo mucho con el idioma, hermanos. Si digo alguna palabra, perdóname. Entonces en Josué 7 está el pecado de Acán. Él nos sirve de ejemplo, porque anatema significa maldición. Es una maldición que trae para tu vida que no te deja avanzar. Sencillamente, demonios. Y Dios nos está mostrando con ese ejemplo cómo vencer. Porque aquí ellos estaban avanzando camino a la tierra prometida. Dios había dado una promesa. Todo aquel que venciere, pondré bajo vuestros pies a todos los cananeos, todos los enemigos. Y con nosotros lo mismo, estamos aquí en el mundo. Ese es el Egipto, el mundo. Dios está diciendo que en cualquier momento Él nos sacará de aquí. Pero mientras estemos aquí, tenemos que luchar con las armas espirituales que Él nos dio. Para eso tenemos la armadura de fe, la armadura de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a vencer esa batalla. El problema es que callamos la voz de Dios. Cuando hace algo malo y Él dice, eso está mal, lo callamos. No, ¿hasta cuándo vas a aguantar la voz de Dios? Y eso es lo más bonito. Y lo más triste cuando el Señor dice, bueno, y haz lo que tú quieras. Cuando llegue ese momento, no deberías temer nada más que eso, que os voy a estar explicando. Pero sujetaros a la palabra. El Señor dice, buscaré de todo el corazón y yo os restauraré. Entonces el pecado de Acán, ellos estaban ya estaban dentro de la tierra prometida. Hacía falta conquistarla. Hoy en día es lo mismo. Hemos recibido la salvación mediante la gracia y la tierra prometida está ahí. Aquel que naciere de nuevo entrará en el reino de los cielos, lo que no verá el rostro de Dios. Estamos en la misma lucha. Pero claro, Acán cayó bajo su codicia. Y hoy en día nosotros igual estamos siendo tentados. Entonces ese ejemplo aquí de Acán es para que nos mantamos firmes y fieles hasta la vuelta de Cristo. Eso significa Apocalipsis. Entonces tenemos que manternos fieles a la palabra de Dios, quitando todo el anatema de vuestra vida. Si hay algo que yo diga aquí, yo no os conozco, no sé con cuáles luchas estáis luchando, pero Dios sí lo sabe, porque senão Él no me había dicho para predicar eso, porque mi prédica era otra para hoy. Entonces Avelino ha dicho que aquí vosotros podéis recibir alimentos sólidos, entonces sois guerreros y guerreras de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? El anatema impidió que ellos siguiesen avanzando hacia la tierra prometida. Estamos camino a la tierra prometida. Dios ha dicho que volvería, ¿no? Juan 1:2, que a Avelino le gusta mucho, si no hubiese muchas moradas, nos diría, cualquier momento Cristo viene. Tenemos que mantenernos puros, santificados. Como pongamos un anatema en nuestra vida, paramos, bloqueamos, igual que pasó con Acán. Ellos fueron a la pelea y perdieron, porque había un anatema. Entonces no pudieron avanzar hacia la tierra prometida. La tierra prometida es la nueva Jerusalén, donde vamos a vivir con Jesucristo, vamos con el rapto, las bodas del Cordero. El que no venciere, no va. Entonces os voy a enseñar cómo quitar eso de vuestras vidas y orar. Entonces funciona así. ¿Qué pasó con ese hombre que estaba camino a la tierra prometida? ¿Qué Satanás hizo para bloquear ese hombre? Y no fue solo él, fue todo el pueblo. Llegaron ahí y perdieron.
Mientras no se sacó el anatema de sus vidas, no avanzaron. Y la vida del cristiano es igual. Mientras no quitéis el anatema, no se avanza. Y el Espíritu Santo, Ele está diciendo que todo lo que tiene un anatema, Dios habla en tu cabeza. Dios no nos deja desamparado. Hay que escuchar la voz de Él. No lo hagas. Él dice, es que no sé vosotros, pero a mí, si yo hago algo malo, el Señor no me deja descansar. Gloria a Dios, porque Él corrige a los que Él quiere. Entonces vamos a leer. Queria deixar isso bem claro para que, porque as de outras predicações, para que entendáis. Vamos a lutar contra isso. O pecado de Acã. Podes dizer também o pecado de muitos cristianos hoje em dia, porque Satanás sigue trabalhando igual àquela época e agora. Não é muito criativo. Pero los hijos de Israel cometeram uma prevaricação enquanto ao anatema. Porque Acã, hijo de Carmi, hijo de Zaldi, hijo de Zerá, de la tribo de Judá, tomou del anatema. Fíjate como Deus conhece as pessoas. Sabe o padre, o abuelo e o bisabuelo. Cuidado com o Senhor. E a ira de Jeová se incendiou contra os hijos de Israel. Porque quando hacemos essas coisas, o Senhor se entristece. Todo mundo que tem hijo aqui, quando os hijos fazem algo malo, se entristece. Né? Depois Josué enviou homens desde Jericó hacia Ai. Porque eles estavam conquistando a terra prometida que Deus lhes havia prometido. Aqui fisicamente, nós outros espiritualmente estamos conquistando a nova terra prometida. Apenas mediante a graça. Deus já hecho todo. Não temos que fazer nada. Sencillamente, posicionar-nos e dizer: estou aqui, Senhor, e te obedeço. Só isso, está todo hecho. Eles têm que lutar, pelear, matar os inimigos. Nossa luta é espiritual. Então, Deus só disse: posicionar-nos e santificaros, já está todo hecho por la graça, Cristo já hecho todo. E orar, né? Então, o que passou? Depois Josué enviou a homens desde Jericó a Saai, que era outra cidade, porque Jericó era uma cidade intranspasável, e Ai era uma cidade sencilla, fácil de vencer, não tinha nenhum exército em condições, e venceram a Jericó e suas muralhas, e tiveram essa força porque estavam justos em el caminho do Senhor. Quando eles já cometeram o pecado del anatema, não venceram um exército fácil de vencer. Às vezes na batalha é sencilla, entras no anatema, não avanças. Há que orar, há que pedir que os irmãos orem, se esse pecado é muito difícil. Eu estive 5 anos lutando contra o pecado e Deus me libertou. Eu não quitei minha rodilha de onde oro eu, hasta que não quitaram. Eu disse: Senhor, eu não vou perecer aqui no Egito, eu não vou cair em el exército, em el deserto, porque é um lugar de passo. ¿Por que não me vem? ¿Por que não me ajuda? Se estou orando há 5 anos, tem que vir, Senhor, estou aqui, não vou abandonar, ou tu me quitas de aqui ou me llevas. E vino, com Deus contarei. Pero não desisti em nenhum momento, porque aonde foi eu? Sem Deus? Não, me muero aqui de rodilhas, mas Ele me vai ajudar, porque o Senhor prometeu que me ajudaria, e Ele me ajudou. 5 anos, não espere chegar a 5 anos de luta. Hazlo hoje, entre em tua habitação e diz: Jesus, tenho esse anatema em minha vida, me ajudas a quitar-lo, quero avançar. É assim que se consegue vencer. E volviendo Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, suban como 3,000 hombres. Eles não subestimaram o exército do inimigo. Não subestimeis a Satanás, porque ele não bromeia de ser Satanás. Ele vem para roubar, matar e destruir. Usa de todas as forças de irmãos, de pastor, ora para Deus, de rodeio, de ayunos, oração, porque vem a libertação do Senhor. Ele não barrou do céu aqui em vano. Então, eles não subestimaram, pois enviamos 3,000 homens e já está. Como havia esse anatema, por suposto, perderam. Você muitas vezes diz: bueno, já não passarei, é só um pecadito chiquitinho, já bromeia para ver. O inimigo está esperando qualquer falho nosso para derrubar-nos. Por isso é que estar com as mãos dadas com Jesus Cristo, porque o que está em Cristo consegue vencer as batalhas. Então, subiram allá del pueblo como 3,000 solo, de um exército de 800,000, sem contar mulheres e ninhos, ou quase 1 milhão, né? E huyeron delante de Ai. O inimigo los destruyó, né? E los de Ai mataram como uns 36 homens de eles, quando eles não conheciam a derrota hasta aqui. Eles não sabiam que era ser derrotados. Eles chegaram
y pasaron el mar rojo, pasaron el río Jordán, y ellos no perdieron ninguna batalla, pero por haber un anatema perdieron. Entonces Josué, se rompió sus vestidos y se postró por tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. O sea, ese hombre no se levantó de aquí de la mañana hasta la tarde hasta que Dios no le mostró cuál era el problema, porque él sabía, si no estoy avanzando, algo está mal. Si estoy muy en paz, algo está mal. ¿Qué está pasando, Dios? Aprendamos de Josué. Él buscó a Dios para saber cuál era el problema, porque él conocía a Dios. Se nós outros estamos vencendo hasta aqui e de momento não vencemos mais, algo há. E ele hasta la tarde se quedou de rodilha. E os ancianos de Israel e todos echaram polvo sobre sua cabeça, se humillaram. E Josué dijo: Ah, Senhor Jeová, ¿por qué hiciste pasar esse pueblo el Jordão para entregar-nos em manos de los amorreus? Que nos destruyan, Senhor. Ojalá nos hubiéramos quedado al outro lado del Jordão, firme como ele habló com o Senhor. ¿Vale? Entonces, y Jehová, en el capítulo 10, le respondió: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto. Cada vez que pecamos, rompemos el pacto que tenemos con el Señor. Cada vez que pecas, rompes el pacto. Luego vuelves a pedir perdón, se vuelve con el pacto del Señor. Entonces ellos habían quebrantado el pacto, porque el pecado es, erré la diana, no me equivoqué un pelín, erré, vale. La iniquidad es cuando la planea, bueno, yo quiero esa botella aquí, pues la cor, nadie va a ver, eso ya es iniquidad, ya estás en un nivel más alto. Y la transgresión ya es cuando traicionas, cuando ya dice peco deliberadamente. Cuidado, porque el Señor dijo que eso se entregará a sus pasiones. Isso é o mais duro, quando Deus te diz: bueno, haz o que tu quieres. Aí é onde lloras. Pero sempre, aquele que busca o Senhor, Ele restaura, como el oleiro. Então ele dijo: há quebrantado mi pacto que eu les mandei. Que Ele nos manda hoje? Santificar-nos, posicionar-nos. Esse é o nosso pacto, hasta que Ele venga. Levar a palavra del Señor. Entonces él dice en el 12: Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Mientras hay un anatema, el enemigo tiene autoridad y tiene una brecha para entrar en nuestras vidas. ¿Vale? Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruiréis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de vuestro medio. Anatema significa maldición. Entonces, ¿cuál es el anatema que podemos tener en nuestras vidas? ¿Cómo quitarlos? Yo voy a citar aquí algunos ejemplos, ¿vale? Y luego voy a leer lo que a Dios no le gusta. Mientras podéis buscar en Provérbios 6, a partir del 17. Que eu os explico aqui, a Deus não lhe gusta. Qual é o anatema que podemos ter em nossa vida? Os vícios. Anatema, não nos deixa avançar. Há que quitar isso. Há que pedir força. Álcool. Bebes álcool. Anatema, não te deixa avançar. É o demônio da bebida. São espíritos imundos que nos querem poner cadenas quando Deus nos libertou. Clama a Jesus que Ele é o que rompe as cadenas. Ele é especialista em libertar-nos. Ele é o libertador. Outro anatema, claro, também há que entender, esses são os anatemas externos. Luego há os internos. Vale? Por quê? Porque aqui, se seguimos, só para que veáis, se seguimos quando eles han perguntado a Acã: onde está escondido o tesouro que pillaste? Porque ele havia corrido o que Deus havia dito para não correr, que era o anatema. Ele ha dicho: está escondido bajo tierra, ¿vale? Debajo de la tierra. Entonces, ¿qué dice aquí? Pues vi entre los despojos un manto babilônico, la codicia exterior, né? Muy bueno, y 200 ciclos de prata, y un lingote de oro, de peso de 50 ciclos, ¿vale? Lo cual codicié y tomé aquí. Esse é o anatema interno, la codicia en el corazón,
¿vale? Y aquí está escondido bajo tierra, ese es el externo, ¿vale? En medio de mi tienda, el dinero está escondido bajo la tienda, ¿vale? Ese es el externo. Y debajo de ella está el dinero, ese es el interno. Entonces hay que aprender a luchar contra el anatema, el externo. Cigarro, álcool, venta de álcool, eso ya es interno. ¿Qué más puede ser un anatema externo? Interno, codicia. La mujer del prójimo, la codicias, o tú alimentas, porque eso es, tú nutres ese sentimiento, viene de ti. El enemigo ataca en la mente, si él consigue vencer aquí, baja el corazón, y del corazón la concupiscencia, y vamos al acto. Entonces hay que bloquear aquí. Cuando ya viene el pensamiento, que todo pensamiento contrario a la palabra de Dios se lleva cautivo a obediencia a Cristo. Amén. Es el escudo de la fe. Entonces la batalla empieza aquí. Una vez que aquí entró y cayó el corazón, ya perdiste la batalla. Pero clame al Señor y Él os ayudará. Internamente, el deseo, nutrir, la envidia, la mentira. Todo eso son anatemas que hay que quitar de en medio de nosotros para seguir una vida santa con Cristo. Aleluya. Muchas veces no es distinto conmigo. A veces estoy con un hermano assim, ele empieza a contar alguma coisa e vem um espírito de envidia. E tu, nossa, está... Senhor, repreende em nome de Jesus, que me alegre por ele. Já desaparece. É um espírito. Aí que diz, como disse Israel, está repreendido. Que o Senhor repreende o diabo, não Israel. É assim el momento. Vindo entrar na tua cabeça já, porque as armas espirituais, há umas que são mais cercanas, quando ele vem dizer pelo ouvido, assim. Ou então você chegas a algum sítio e vas, por exemplo, dizer uma mentira. Não, perdão, não é certo isso. Ao momento, vale? Outro anatema externo. Cobrar dinheiro injusto, papeles mentirosos, vou mentir que isso para ganhar um dinheiro extra de lambide. Esse dinheiro não vale, esse dinheiro não te vai mandar para adelante. Glória a Deus. São essas classes de anatemas, a Deus não lhe gusta isso. Pero uma coisa, esteja atento, o Espírito de Deus, quando hagas, Ele não te deixará tranquilo de aqui. Aprender a escutar a voz do Senhor. Então, vamos a ver a intimidade com Deus. Ele disse assim, em Provérbios 6. 6 coisas, a partir do 16. 6 coisas aborrece a Jeová. E aún a 7ª abomina sua alma. Abomina é uma palavra muito forte. Vale? 1. Los ojos altivos. La lengua. 2. Lengua mentirosa. 3. Manos derramadoras de sangue inocente. 4. Coração que maquina pensamentos iníquos. 5. Los pies de los presurosos para correr al mal. O princípio da sabedoria é odiar al mal. 6. Testigo falso que habla mentiras. E o 7º, que ele abomina, é o pior de todos, é o que sembra discórdia entre irmãos. Outro anatema que não deixa que o cristiano avance, eu me vou acordando, vale? Falta de perdão. Não avanças. Porque se o Padre te perdonou e tu não perdonas, não verás o rosto de Deus. Aleluia. Pero Deus disse, me buscais de todo o coração, eu os restaurarei. Se não tens força, conheces alguém que não tenha força, arrodilha-te tu e pide ao Senhor, Senhor, trai-lo. Porque assim eu tenho hecho e Evelino ha vivido comigo. Ele ha traído gente que já estava nesse nível. Porque Deus nos escuta, porque Ele nos ama muitíssimo. Somos as linhas de seus olhos. Amém. E não se trata de pecar por medo do inferno. Se trata de amar a Deus mais que a todo. Pois Deus vai deixar todo isso porque Ele me ama. Porque o único que Deus quer com isso é que nós soframos. Ele já sofreu na cruz. Todo isso nos traz sofrimento. Sexo antes do matrimônio, anatema. Todo isso a ele não lhe gusta. Então, o que passa? Há pessoas que insistem e abusam da graça. E por la dureza de vossos corações, quero referir-me que Avelino foi a minha casa e vamos falar disso. Por la dureza do coração, Deus está dizendo, santifica-te, me buscas, estés comigo, já morri na cruz, já fui açotado, já hice todo.
Búscame, búscame. E Deus envia uno, envia outro, envia 10, envia 100, envia 200, e te está hablando, e te está hablando, e tu estás endureciendo, endureciendo, não quero, não quero. Então, quando ele disse isso daqui, eu, mirando isso, a única coisa que eu tinha medo era de isso, porque eu não tinha medo de demônios, nem a ladrão, nem a não. Isso daqui é o mais terrível que eu já escutei em minha vida. Vamos ler. Para que busqueis, para que leamos juntos, é Romanos 1, a partir do 26. Não é que Deus não abandona, é que por la dureza de los corazones, essas pessoas não querem. Eles rechazam rotundamente o sacrifício de Cristo. Romanos 1, a partir do 26. E depois que há o rapto da igreja e nos vayamos, os ímpios, esses já estão entregues a isso. Os cristianos que se quedaram, põe a mão no cuello, siente a mão no cuello. Os que estão em pecados e em anatemas, o anticristo nos cortará a cabeça a los que se querem. Então, para que não suceda isso e vayamos iguais dentro de 5 minutos, toca a trombeta e nós vamos. Mas em qualquer momento, todos os dias, quando eu me desperto, espero que pode ser em qualquer momento. Então você me diz, não te desespera? Homem, quando me desespero, pongo a mão no coração e digo, Espírito Santo de Deus, tu queres ser o Consolador, consola minha alma. Por que a alma te aflige? Confia no Senhor. Eu hablo com Deus, ele nos ensina como lutar. Lê a armadura de Deus. Então ele disse assim, por esto Deus los entregou a pasiones vergonzosas, pois aún sus mujeres cambiaram el uso natural por el que es contra su naturaleza. E de igual modo também os homens deixaram el uso natural de la mujer. Se encendieron en su lascivia unos con otros. Pesquisais o que é lascivia depois. Cometendo hechos vergonzosos, hombres com hombres, e recebendo em si mesmos a retribuição devida a su extravío. E como eles não aprovaram ter em conta a Deus, ou seja, falando de uma forma, passaram do Senhor, né? Porque Ele mandou seu filho aqui. Quantos aqui dariam seus filhos por alguém? Nadie daria seu filho por nadie. Mas Deus deu. E me está dizendo que Deus ha dado seu filho para que esteja abusando da graça e não querendo servir quando Deus nos está cuidando, protegendo. Todo é ventaja quando se sigue a Cristo. Todo. E como eles não aprovaram ter em conta a Deus, Deus nos entregou a uma mente reprovada para hacer coisas que não convêm. Todo nos é lícito, mas não todo nos convém. Que atestados de toda injustiça, fornicação, perversidade, avarícia, maldade, llenos de envidia, homicídios, contendas, enganos e malignidades, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practicaban tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Entonces, Dios ha hecho todo. E Ele nos está chamando a ser puros e santos para estar com Ele. É uma grande mentira do diabo dizer, vamos viver uma vida aqui maravilhosa e quando me muera, ou seja, vou viver uma vida aqui tranquila, calma, porque o inimigo não vai atacar a los suyos, mas quando ele vem por tu alma. Então, Deus está dizendo, não quero todo isso, estás fazendo todo isso, e quando te mueres, queres passar a eternidade com Deus? Esse é o maior engano de Satanás. Vas para qualquer lugar, pero para o céu não, por quanto não ha nascido de novo. El que ha nascido de novo, Deus vai trabalhando de dentro para fora, pouquinho a pouquinho, até que nós chegamos a um termo que pecamos sem querer. Esse é o ponto que temos que chegar até o corpo glorificado, porque somos pecadores e despertamos pecando. Então, todos os dias há que vencer essa batalha. Então, o Senhor nos está chamando a quitar todos esses anatemas, todo isso que está mal em nós outros e consertar-nos, arreglar-nos com o Senhor. Para que estejamos com Ele desde a hora
y por todo el siempre, porque prometió que volvería y Él prometió que estaría con nosotros todos los días. O sea, no estamos solos, pero por la dureza del corazón, la gente no quiere saber de Dios y hace las cosas que a Él no le agrada. Pero Dios siempre dice, nunca es tarde para buscarme. Mientras hay aliento de vida, hay esperanza. Amém. Entonces, si conoces a alguien, ora por esa persona. Si sabes que alguien está así, que no consigue buscar a Dios, ora por él. Si estás en alguna de esas cosas, ora que Dios liberte. Se Ele me libertou a mim después de 5 años, de verdad, Dios es bueno, Dios salva. Entonces yo quiero proponer una cosa para toda la congregación, para todos vosotros que sois la iglesia, hacer una cosa ahora. Essa semana, a mim me gostaria que, como que todo mundo se conoce, não posso dizer que busque alguém que não conozcas. Então, busca a alguém na hora, quando terminemos o culto, e pergunta para ele, que classe de oração necessitas? E nessa semana, por exemplo, tu vas estar orando por ela todos os dias, e ela por ti. Tu lá dizes, por exemplo, irmã, quero que ore por isso. E ela te diz, quero que ore por isso. Então, essa semana, a partir de hoje à noite, porque dá tempo. De hoje à noite até o seguinte domingo, todos os dias, como eu he hecho, mira, vou orar por el hermano ali. Senhor, ele ha pedido isso, bendícelo. E hablo com Deus 1 minuto. Se é 5, melhor. Então, Deus não estipula um tempo para falar com ele de todo o coração. Então, já vês pensando para quem vas a orar essa semana. Então, eu pongo um exemplo. A irmã com o hermano, ou o hermano com o hermano. Estar orando todos os dias por o que essa pessoa necessita. Por quê? Porque o pecado hay que arrojar luz para que o pecado não se alastre nas tinieblas. Qualquer coisa, tenéis Avelino aí conduzindo o autobus, né, Avelino? Já tenéis o autobus aí na direção do autobus. Então, a palavra de Deus para a congregação era essa: quitar os anatemas de vuestras vidas, santificando-os com todo o amor do mundo. Para finalizar, eu vou ler uma parte aqui muito interessante, que é Mateus, capítulo 11, versículo 12. Como conquistar o reino de los cielos? O reino de los cielos é tomado por la fuerza que se apodera de ele. Ou seja, se eu sou o templo do Espírito Santo e meu coração é o altar onde eu sacrifico meus desejos, se tenho ganas de fumar um cigarro, não fumo por amor a Deus. O sacrifício foi hecho. Subiu o aroma nas narinas do Senhor, o aroma agradável. Se bebo, não beberei, sacrificarei isso. Se me gusta sair de discotecas, não vou, porque ele não é um sítio para mim. Porque não é bueno estar aí. Então, outro sacrifício. Se, por exemplo, alguém vê pornografia, não verei mais. Outro sacrifício para Deus. É assim que você consegue vencer, sacrificando pouco a pouco. Foi ano após ano. Um ano eu sacrificava 2 coisas, outras 2 coisas, outras 2 coisas, e pedia a Deus, e pedia, porque eu disse, eu quero viver com esse Deus, porque quando chegou a minha hora, e Satanás vindo a buscar minha alma, eu disse, Jesus Cristo, ajuda-me, e eis-me aqui. E se estamos vivos hoje aqui, é porque o inimigo não venceu a batalha esse ano contra vós outros, nem contra vossas famílias, porque estáis bajo a proteção de Deus. Amém. Se estamos aqui hoje, é porque o inimigo perdeu a batalha. Amém. A não ser que o Senhor haya querido levar a alguno para estar com ele, de tão santo que estava. Glória a Deus. Como profeta Elias. Não tomamos possessão do reino de los cielos hasta que não violamos a própria vontade e pecado. E isto sigue sendo violência. Só os fortes podem apaziguar o desejo de não pecar dentro de si mesmos. É o preço que pagamos por estar cerca de Deus. E é um preço tão pequeno. E Ele nos hace fácil. Então, para finalizar, eu quero pedir uma coisa. Buscar Salmo 151, por favor. ¿Y ese dónde lo vamos a conseguir? De isso quero falar. Não é o Salmo 151. Me está dizendo que sirves a esse Deus, que entregaste tu vida para esse Deus, que hace todo para esse Deus, e não has leído o livro desse Deus? Hoje é o dia, irmãos. Essa é a palavra que Deus me ha dado para vós outros.
Buscais ao Senhor, porque isso aqui é pão de vida. Aqui é onde alimentamos a alma. Avelino, aqui é onde alimentamos nossa alma. Por isso, quando os irmãos me perguntam, por que regalas tanta Bíblia? Eu mando alimento espiritual. Avelino manda alimento físico. Juntos, lutamos contra o mal. É juntos. Não olvidéis de hablarmos conosco para a oração da semana, todos os dias, né? Uma semana orando um por outro. Se Deus vai dizer, quando dê 2 ou 3 dias, ou igual em el primeiro, domingo que vem perguntais, é o que não é sentido. Mas, Senhor, essa pessoa orou por mim, sinto paz, sinto tranquilidade, algo cambiou dentro de mim. É que não diga isso porque o outro não orou. Não, é sério. Então, eu queria explicar isso, por quê, irmãos? Porque aí, onde Cristo nos vai levar, quero estar com todos. Não quero que se perda nenhuma pessoa que Deus ha posto em el caminho de Avelino, porque quando chegue aí, Ele vai ter que prestar contas de todos vós outros. E então, por quanto esse Deus nos pede tão pouco, cada vez que vengamos aqui, salgamos de nossa casa e vengamos aqui, que Ele alabemos, que bailemos com gozo, porque em qualquer minuto Ele vem. Não sabemos a hora e o dia, mas Ele vem. Então, essa é a palavra do Senhor, buscar intimidade com Ele. Se tenéis alguma dessas coisas no anatema, ora, Senhor, me ajudas a quitar isso. E Ele te vai ajudar. Ele está falando um homem que tardou 5 anos em ser liberto de um anatema. Deus havia quitado 99%. Faltava ele. Ele dizia, só isso que me falta. Deus meu, 5 anos que eu sofri. Chegou um dia que eu disse, Senhor, hasta aqui. Escrevi minha Bíblia. Aqui está o papelito de los pedidos. 2024. Que eu pedi a ele. Aí, eu pus assim para o Senhor. Mi cuerpo é templo do Espírito Santo. Né? É o Espírito Santo de Deus. Mi coração é o altar, onde eu sacrifico minhas vontades por amor a Jesus Cristo. Hasta quanto está disposto a sacrificar por Ele? Amém. A graça já está todo hecho. O sacrifício que eu digo é posicionar-nos e lutar contra o pecado. Porque o que não nascer de novo não verá o rosto de Cristo. Então, Ele nos exige santidade e que estejamos em o caminho do Senhor. Não podemos estar pecando deliberadamente por amor a Ele. Então, eu hacía uma coisa que me ajudou muito. Quando venia tentações, eu começava a pensar em Cristo e na cruz. Sabe como o Espírito Santo fazia comigo? Ponia alabanças em minha cabeça. De todo mundo essa alabança que nos fala. E alabança. Então, chega um momento que Deus opera o milagre. Pero esse milagre foi por Deus, porque em minha debilidade Ele me ha hecho fuerte. Igual Ele me queria, porque o Senhor, Jesus Cristo, não é que tenhamos que provar nada para Ele, porque Ele sabe todo. Temos que provar para nós outros mesmos. Eu tive que clamar a Deus, porque eu não fui capaz de vencer o solo. Quando Ele havia quitado 99%, e com o que Ele me derrubou, eu não fui capaz. Eu disse, não puedo. Eu fui débil, e Ele me ajudou. Glória a Deus àqueles que dizem, não hagam e se plantam. Como se chama? Como na palmeira. 7 metros para arriba, 7 para abaixo. Não há quem quite uma palmeira. Então, que seamos como as palmeiras. Para quê? Para agradar a esse Deus que fez tudo por nós outros. E eis aqui reunidos em nome de Jesus. Avelino, se tu queres terminar o culto, te passo. Essa é a palavra de Deus. Ou queres que eu finalize? Finalizo? Vou finalizar com uma oração. E me gostaria que os pusiste de pé para que podamos orar junto com Deus em coração, em alma e em espírito. Soberano Deus e eterno Padre, graças, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana, Senhor, por mais um mês e por mais um ano. Graças por os livramentos que hemos visto e o que não hemos visto. Se estamos aqui é por tua graça, Senhor. Todo já está hecho, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a posicionar-nos, Senhor. Acampa tus ángeles a nosso alrededor, Senhor, para que o inimigo não ganhe ventaja sobre nós outros, Senhor. Porque hoje foi predicada a palavra de como devemos manter-nos santos e limpos diante de tua presença para heredar a terra prometida. Nascendo de novo, ajuda-nos, Senhor. Se alguém aqui não nasceu de novo, soberano Deus eterno, Padre, que tu Santo Espírito, Senhor, lo toque. Eu pongo em tus manos, Senhor, porque amo muito a meus irmãos e não quero que se perda nenhum, Senhor. E quanto mais tu queres ser Padre. Soberano Deus, graças por prover nossa casa de comida, Senhor.
E que não falte nunca, Senhor, sobretudo o Tu Espírito, sobre todas as coisas, graças por Tu Espírito, que tenemos essa paz que sobrepassa todo o entendimento humano. Graças, Senhor, por tanto amor e tanto carinho, não o merecíamos, Senhor. Todo foi por nós outros, Senhor. Mientras te clavavam os clavos, pensavas em mim, pensavas em los hermanos. Mientras te azotavam, sabia que íamos a nascer lá, tu congregação, Senhor. La era de la iglesia, Senhor. Tu sabias que passaria todo isso, Senhor. E agora te esperamos. Ajuda-nos a manter-nos firmes e fieles, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, de todo demônio que nos aparta de tu presença. Quebra as cadenas, Senhor. Assim como me libertaste a mim e a los hermanos, Senhor. Nos justificaste, nos redimiste e nos propiciaste, Senhor. Te esperamos, porque aí onde vamos há muitas moradas, como diz em Juan 1 e 2. Senhor, te esperamos com fervor. Ajuda-nos, Senhor, a manter com as lamparinas encendidas, Senhor. Que não se apague, que não durmamos, Senhor. Ajuda-nos a ser vigilantes, Senhor. Bendice, Senhor, essa igreja que está aqui em verdade e justiça. Hoje, um domingo, Senhor. Bendice para que não falte nada. Protege a los suyos. E que se convertam a Ti a todos aqueles, Senhor, que são de suas famílias, que aún não se hayan convertido, os que se han desviado, Senhor, que vuelvan a los caminhos. E como, Senhor, Tu nos has dado potestade para poder desolhar al inimigo, derribar fortalezas, derribar principados e potestades. Eu oro aqui com os irmãos a uma sola voz por todo o mundo. Cuida, bendice e protege a los cristianos, a los que se van a convertir ao cristianismo e a los pequeninos, Senhor. Pongo em tus manos todos os planos de Satanás para el año que viene sobre todos nós outros, que caiga por tierra e seja declarado inativo e inoperante para a honra e glória de tu nome. Porque sabemos que tu vives, Senhor, e te esperamos, mientras tu já reinas em nossos corações. Esperamos tu reino, Senhor, quando tu vengas, Senhor. Cuida-nos, protege-nos, em nome santo de Jesus Cristo. A igreja disse a Jesus Cristo, amém. Palmas para Jesus Cristo, que a Ele isso é possível.